Antes de orarmos, eu quero que você se aquiete por um momento diante de Deus e deixe seu coração respirar na presença do Senhor. Talvez você tenha começado esta manhã já sentindo o peso das contas, a pressão do que precisa resolver, a insegurança do que ainda não aconteceu e o medo de que falte aquilo que sustenta a sua casa. Talvez você tenha acordado em silêncio, mas por dentro já travando uma batalha. E é exatamente nesse lugar que a palavra de Deus encontra você hoje. Não por acaso, não por coincidência, mas porque o Senhor conhece o que você vive, vê o que você carrega e sabe o quanto você precisa de direção. O Salmo 91 não é apenas uma palavra de proteção para dias de perigo visível. Ele também é abrigo para manhãs em que o medo tenta dominar a mente, para horas em que a preocupação financeira rouba a paz e para momentos em que você não sabe qual passo dar. E hoje, antes de qualquer pedido, antes de qualquer pressa, antes de qualquer decisão, eu quero lembrar você da promessa que vai sustentar esta oração. Salmo 91:10 diz assim: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Essa não é uma frase vazia. Essa é uma declaração de cuidado, de cobertura, de presença, de provisão e de governo de Deus sobre a tua vida. Então permaneça até o fim, porque esta oração vai colocar tua vida financeira nas mãos do Senhor e pedir ao Deus que protege, provê e dirige, que conduza teu dia desde os primeiros passos. A palavra do Senhor diz assim no Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Quando a Bíblia fala daquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, ela está revelando mais do que um lugar espiritual de proteção. Ela está mostrando uma posição de confiança. Habitar não é visitar de vez em quando. Habitar é permanecer. Habitar é escolher fazer de Deus a morada do coração. E isso muda tudo, porque quem faz do Senhor o seu refúgio aprende a não se guiar apenas pelo que vê, pelo saldo da conta, pela notícia ruim, pela porta fechada, pela pressão ao redor ou pela incerteza do amanhã. Quem habita no esconderijo do Altíssimo aprende a viver debaixo de uma cobertura que o mundo não entende, mas que sustenta o homem cansado, protege a casa aflita e dá direção quando a mente está confusa. O Salmo 91 fala de livramento, de proteção, de cobertura, de refúgio, de abrigo, mas também fala de proximidade. O Deus do Salmo 91 não é distante, ele não observa de longe, ele se envolve, ele guarda, ele responde, ele honra aquele que o conhece e confia em seu nome. E isso é poderoso para esta manhã, porque talvez a tua maior luta hoje nem seja um perigo visível, mas uma tensão escondida no coração. Talvez a tua guerra esteja nas finanças.
Talvez esteja naquele boleto que vence, naquele compromisso que você não sabe como vai pagar, naquela renda que encolheu, naquela oportunidade que ainda não chegou, naquela sensação de que você está se esforçando, mas tudo parece travado. E a palavra de Deus entra justamente aí para dizer que a tua vida não está solta, a tua casa não está esquecida e o teu sustento não depende apenas do que tua mão consegue alcançar. O teu sustento final vem do Senhor. Quando o versículo diz, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, isso fala de proteção sobre o ambiente da tua vida. Fala de uma cerca invisível que Deus levanta ao redor da tua casa. Fala de um cuidado que alcança o que entra e o que sai, o que você vê e o que você nem percebe. E no contexto desta manhã, essa promessa também nos lembra que o Senhor é poderoso para preservar a tua mente do desespero, proteger teu coração do medo paralisante e guardar tua casa da destruição que a ansiedade financeira tenta trazer. Porque muitas vezes a escassez não chega primeiro no bolso, ela tenta chegar primeiro no pensamento, ela tenta dominar a mente, roubar o sono, quebrar a esperança, enfraquecer a fé, trazer discussões, peso, vergonha, comparação, culpa e desânimo. Mas quando Deus cobre tua tenda, Ele não guarda apenas as paredes da tua casa, Ele guarda a atmosfera espiritual do teu lar. Ele guarda tua paz, Ele guarda tua clareza, Ele guarda tua confiança, Ele guarda a tua direção. Há homens que se levantam cedo já com o coração cansado. Antes mesmo do dia começar, o pensamento já corre na frente, calculando, temendo, tentando prever, tentando encontrar uma saída, tentando controlar o que ainda nem aconteceu. E essa exaustão silenciosa vai secando a alegria, vai endurecendo o peito e vai deixando o caminho mais pesado do que realmente precisa ser. Por isso esta oração é tão necessária, porque você não foi chamado para atravessar este dia guiado pelo medo. Você foi chamado para andar guiado pela presença de Deus. E a promessa central desta manhã é direção. Direção não é apenas saber o caminho no sentido externo. Direção é ter o coração alinhado, a mente em paz, o espírito firme e a sensibilidade para ouvir a voz do Senhor no meio das pressões do dia. Talvez você tenha muitas decisões diante de si. Talvez precise escolher entre esperar ou agir, aceitar ou recusar, insistir ou encerrar, investir ou guardar, falar ou permanecer em silêncio, abrir ou não abrir uma porta, assumir ou não assumir uma responsabilidade. E quando as finanças estão pressionadas, até decisões simples parecem pesadas. O medo de errar aumenta, a insegurança cresce, a pressa tenta empurrar você para escolhas feitas mais pelo pânico do que pela sabedoria. Mas o Deus do Salmo 91 não apenas protege do mal, Ele também conduz com segurança. Ele mostra o caminho. Ele fecha o que precisa ser fechado. Ele livra de ciladas que pareciam oportunidades. Ele impede prejuízos invisíveis. Ele alinha encontros. Ele prepara respostas. Ele fortalece tua mão para trabalhar e teu coração para esperar. Ele sustenta tua casa com paz, enquanto prepara a provisão no tempo certo. Existe algo muito importante nessa palavra para o começo deste dia. A tua segurança não nasce das circunstâncias perfeitas. A tua segurança nasce da presença de Deus. Se a tua paz depender de tudo estar resolvido, você viverá sempre adiado, sempre aflito, sempre dizendo que só vai descansar quando as coisas melhorarem. Mas quem aprende a se refugiar no Senhor pode experimentar paz no meio do processo. Não porque o problema deixou de existir, mas porque a presença de Deus se tornou maior do que o problema. É isso que o Salmo 91 faz. Ele não nega a existência de ameaças. Ele apenas revela que há uma cobertura superior. Ele não finge que a batalha não existe. Ele mostra que o homem que confia no Senhor não está sozinho no campo de batalha. Ele não promete uma vida sem desafios. Ele garante uma vida acompanhada, guardada e sustentada pelo Deus Todo-Poderoso.
E quando nós trazemos isso para a vida financeira, essa verdade se torna ainda mais necessária. Porque a pressão do dinheiro tem um jeito cruel de mexer com o emocional, com a fé e até com a identidade. Há momentos em que o homem começa a medir seu valor pelo que tem, pelo que perdeu ou pelo que ainda não conseguiu. Há momentos em que a escassez tenta convencer você de que Deus se esqueceu. Há momentos em que a falta tenta fazer você acreditar que não há saída. Mas a palavra de Deus corrige essa mentira. O Senhor continua sendo Deus em tempos de abundância e em tempos apertados. Ele continua sendo Pai quando a mesa está cheia e quando você ainda está esperando o milagre da provisão. Ele continua sendo fiel quando a porta se abre e quando tudo parece em silêncio. E mais do que isso, Ele sabe exatamente do que você precisa. Ele sabe o que está faltando, o que está quebrado, o que está travado, o que está atrasado, o que está tirando tua paz e o que você não consegue resolver sozinho. Por isso, nesta manhã, nós não vamos apenas pedir ajuda. Nós vamos colocar a vida financeira nas mãos de Deus. Vamos entregar aquilo que você não consegue controlar. Vamos apresentar ao Senhor a tua casa, teu trabalho, tua renda, teus projetos, teus boletos, teu cansaço, tua mente, tuas decisões e teu futuro. E vamos pedir não só provisão, mas direção. Porque nem toda porta aberta vem de Deus, nem toda pressa produz solução, nem todo atalho leva para um lugar seguro. Você precisa da mão do Senhor sobre teus passos. Você precisa da sabedoria do alto. Você precisa de discernimento para não se mover pelo medo e nem permanecer paralisado pela insegurança. Você precisa do Deus que provê e também do Deus que dirige. Se nesta manhã você sente que sua força está pequena, que sua fé está desgastada e que sua mente já começou o dia cansada, receba esta verdade no teu coração. Deus não perdeu o controle da tua história. O Senhor não está atrasado. O céu não está indiferente. A provisão de Deus não depende apenas de recursos visíveis. O Senhor pode abrir caminhos onde você não vê, pode levantar ajuda de onde você não imagina, pode sustentar você em fases apertadas sem deixar tua casa desamparada, pode dar sabedoria para administrar melhor, pode fechar o ladrão invisível do desperdício, pode trazer ordem onde havia confusão, pode gerar paz onde só havia medo, pode devolver clareza onde a ansiedade roubou o foco, pode surpreender você sem barulho, sem espetáculo, sem desespero, mas com fidelidade. Agora, com essa palavra no coração, vamos orar juntos e eu quero que você faça desta oração a tua oração. Não repita apenas com os lábios. Entregue de verdade. Coloque diante do Senhor aquilo que só você e Deus sabem. Abra o coração. Deixe o peso sair. Deixe o medo perder força. Deixe a presença do Senhor encontrar você exatamente onde você está. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã eu me coloco diante de Ti com reverência, com dependência e com humildade. Antes de olhar para qualquer necessidade, antes de falar de qualquer preocupação, eu reconheço quem Tu és. Tu és o Altíssimo, Tu és o Onipotente, Tu és o Deus que vê o fim desde o começo. Tu és o Deus que sustenta o universo com a Tua palavra e ainda assim conhece cada detalhe da minha vida. Tu não és um Deus distante, Tu não és um Deus que ouve de longe. Tu és meu refúgio, minha fortaleza, meu abrigo e minha segurança. E nesta manhã eu começo este dia declarando que preciso de Ti. Eu não quero viver este dia guiado pela pressa, pelo medo, pela ansiedade ou pelo peso das preocupações. Eu quero viver este dia debaixo da Tua sombra, debaixo do Teu cuidado, debaixo da Tua direção. Pai, eu entrego a Ti este coração que tantas vezes acorda cansado antes mesmo do corpo se mover. Tu sabes como existem dias em que o homem abre os olhos e já sente a pressão. Antes do café, antes da primeira conversa, antes de qualquer tarefa, a mente já está tomada por contas, compromissos, responsabilidades, cobranças e incertezas.
Senhor, Tu sabes como isso desgasta por dentro. Tu sabes como isso rouba a alegria da manhã. Tu sabes como isso tenta calar a esperança. Por isso eu te peço, visita meu interior logo no começo deste dia. Toca minha mente, toca meu coração, toca minhas emoções, toca meus pensamentos. Não permitas que eu seja governado pelo medo do que ainda nem aconteceu. Não permitas que eu entregue minha paz àquilo que ainda está fora do lugar. Ensina-me a começar o dia na Tua presença, com o coração rendido e o espírito em paz. Senhor, eu coloco diante de Ti minha vida financeira. Eu não escondo de Ti aquilo que me preocupa, porque Tu já conheces tudo. Tu sabes das contas que vencem, dos compromissos assumidos, das despesas da casa, do alimento que precisa chegar à mesa, do trabalho que precisa render, da porta que precisa abrir, da resposta que ainda não veio, da renda que parece insuficiente, do medo de faltar o básico, do cansaço de tentar manter tudo em ordem e da luta silenciosa de quem quer honrar seus compromissos, mas se sente pressionado por todos os lados. Pai, eu te entrego essa área da minha vida. Eu tiro do meu peito o peso de tentar sustentar tudo sozinho e coloco nas Tuas mãos aquilo que é grande demais para mim. Tu és meu provedor, Tu és meu sustento, Tu és a fonte que não seca, Tu és aquele que conhece a necessidade antes mesmo que a palavra chegue aos meus lábios. Em nome de Jesus, eu renuncio nesta manhã todo pensamento de desespero. Eu renuncio toda a voz interior que diz que não vai dar certo, que não vai ter saída, que não vai haver provisão, que eu fui esquecido, que minha casa está entregue ao acaso. Essa voz não vem de Ti. Teu Espírito não me conduz ao pânico. Teu Espírito me conduz à confiança. Então, Pai, silencia dentro de mim o barulho da ansiedade financeira. Cala as vozes que me confundem. Quebra a corrente do medo antecipado. Arranca do meu coração a angústia de viver sempre no pior cenário. Ensina-me a pensar com sobriedade, a agir com sabedoria e a esperar com fé. Eu não quero tomar decisões em desespero. Eu não quero negociar a paz por causa da pressão. Eu não quero abrir mão da Tua direção por causa da urgência. Guarda-me, Senhor, de caminhos escolhidos pelo medo. Pai amado, eu apresento diante de Ti cada conta, cada compromisso, cada responsabilidade e cada necessidade desta casa. Tu sabes o que é fixo, o que é urgente, o que é pesado, o que está atrasado e o que ainda nem sei como resolver. Eu coloco diante de Ti o aluguel, a prestação, a água, a luz, o alimento, o transporte, os remédios, os estudos, as necessidades da família e tudo aquilo que exige recurso. Tu conheces o valor de cada coisa e conheces também as limitações humanas. Por isso eu te peço com sinceridade, provê o necessário, abre portas de provisão, dá fôlego onde tudo parece apertado. Multiplica a sabedoria na administração. Livra do desperdício, livra do prejuízo, livra do engano, livra do consumo impensado, livra da compra feita no impulso da ansiedade, dá equilíbrio, dá disciplina, dá visão, dá serenidade para organizar aquilo que precisa ser organizado. Senhor, eu sei que a provisão nem sempre chega da forma que eu imagino. Mas eu também sei que Tu continuas sendo Deus. Por isso eu não quero limitar Tua ação àquilo que eu já consigo prever. Tu podes abrir uma porta inesperada. Tu podes trazer uma resposta que ninguém via. Tu podes alinhar um encontro, uma oportunidade, um trabalho, um contrato, uma ajuda, uma liberação, uma solução, um recomeço. Tu podes soprar direção sobre minhas mãos e dar fruto ao meu esforço. Tu podes fortalecer meu trabalho atual. Tu podes restaurar o que se perdeu. Tu podes dar graça diante das pessoas certas. Tu podes fazer com que aquilo que hoje parece pequeno se torne suficiente pela Tua bênção. Pai, sopra a Tua provisão sobre minha vida, mas acima de tudo, sopra a Tua paz sobre meu coração, para que eu não me torne escravo da preocupação enquanto espero a Tua mão agir. Meu Deus, eu te peço direção para este dia, direção para meus passos,
direção para minhas escolhas, direção para minhas conversas, direção para minhas decisões financeiras, direção para tudo aquilo que eu preciso resolver e ainda não sei como resolver. Há momentos em que o homem não precisa apenas de uma porta aberta. Ele precisa saber qual porta não deve atravessar. E isso só o Senhor pode mostrar. Então, Pai, se houver caminhos que parecem bons, mas terminam em dor, fecha-os diante de mim. Se houver propostas que brilham por fora, mas escondem armadilhas, livra-me delas. Se houver associações erradas, acordos precipitados, promessas vazias, atalhos perigosos ou negociações sem paz, afasta-me com tua misericórdia. Eu prefiro uma porta fechada pela tua mão do que uma porta aberta longe da tua vontade. Pai, dá-me sensibilidade espiritual para perceber tua direção nas coisas simples. Muitas vezes eu espero um sinal enorme e não percebo que tu me conduzes no cotidiano, em uma paz que permanece, em um freio interior, em uma palavra que se repete, em uma clareza que nasce na oração, em uma convicção calma que se firma no coração. Ensina-me a reconhecer tua voz. Ensina-me a não confundir urgência com direção. Ensina-me a não correr na frente. Ensina-me a não ficar paralisado quando tu estiveres dizendo para avançar. Dá-me equilíbrio entre fé e prudência. Dá-me coragem para obedecer. Dá-me constância para perseverar. Dá-me mansidão para esperar quando o tempo for de espera e firmeza para agir quando o tempo for de ação. Senhor, eu coloco diante de ti meu trabalho. Tu sabes se neste momento eu tenho uma ocupação estável, se estou lutando para manter o que tenho, se estou procurando uma oportunidade, se estou tentando recomeçar, se estou cansado do que faço, se me sinto desvalorizado, se estou esgotado, se estou sem direção profissional ou se minhas mãos estão sem atividade. Pai, visita essa área da minha vida. Abençoa o trabalho das minhas mãos. Dá favor, dá produtividade, dá excelência, dá constância, dá portas certas, dá conexões certas, dá ambiente favorável, dá livramento de injustiças, dá proteção contra perdas desnecessárias, dá força para cumprir bem aquilo que me cabe. E se eu estiver em um tempo de busca, abre oportunidades honestas, dignas e alinhadas com a tua vontade. Leva-me ao lugar certo, ao ambiente certo, à função certa, à porta certa, sem desvio e sem confusão. Se existe alguém orando comigo nesta manhã e enfrentando o peso do desemprego, eu te peço, Senhor, visita esse homem agora. Tu sabes como essa luta mexe com a mente, com a rotina e com a dignidade. Tu sabes como a falta de resposta vai apertando o coração. Tu sabes como o silêncio dos dias pode parecer pesado. Estende tua mão sobre ele, dá força para continuar. Protege o coração contra a vergonha. Guarda a mente contra pensamentos de derrota. Abre portas de trabalho. Coloca diante dele oportunidades reais, honestas e sustentáveis. Dá direção para onde enviar, com quem falar, para onde ir, o que ajustar, o que aprender, o que insistir e o que deixar para trás. Tira do caminho a névoa da confusão e da clareza. O Senhor sabe onde está a provisão desse homem. O Senhor sabe em qual porta sua resposta o espera. Conduz seus passos. Senhor, eu também te apresento aquele que trabalha por conta própria, aquele que empreende, aquele que vende, aquele que produz, aquele que depende do movimento, da procura, dos clientes, do fluxo, dos resultados do dia a dia. Pai, tu sabes como a instabilidade pode ser cansativa. Tu sabes como há meses de abundância e meses de aperto. Tu sabes como o coração se inquieta quando o retorno diminui, quando as vendas caem, quando o movimento desacelera, quando os custos aumentam. Por isso eu te peço, sopra tua bênção sobre essa atividade, dá criatividade, dá estratégia, dá sabedoria, dá equilíbrio emocional, dá coragem para continuar,
Dá percepção para ajustar o que precisa ser ajustado. Livra de decisões precipitadas. Livra da ansiedade que leva a ações desordenadas. Da constância, dá favor, da direção para que cada passo seja dado em paz e com discernimento. Pai, guarda-me de comparar minha vida com a dos outros. A comparação é uma porta de tristeza e ingratidão. Quando eu olho demais para o que o outro conquistou, para a rapidez do outro, para a aparente estabilidade do outro, meu coração pode se encher de peso, inveja, frustração e pressa. Mas eu não quero viver assim. Eu quero andar na tua vontade para a minha história. Eu quero honrar o processo que tu tens para mim. Eu quero aprender a agradecer pelo que já existe enquanto continuo crendo pelo que ainda falta. Guarda meu coração contra a amargura. Guarda meu coração contra o ressentimento. Guarda meu coração contra a sensação de inferioridade. Lembra-me, Senhor, de que a minha fonte és tu. Lembra-me de que a minha história não está atrasada quando está nas tuas mãos. Lembra-me de que a tua fidelidade não pode ser medida pelo ritmo das circunstâncias. Em nome de Jesus, eu coloco diante de ti toda dívida que pesa sobre minha mente. Tu sabes daquilo que foi assumido, daquilo que se acumulou, daquilo que hoje parece grande demais e daquilo que eu não sei como organizar. Pai, eu te peço sabedoria, favor e caminhos de resolução. Ajuda-me a não fugir da realidade, mas também não me deixe ser esmagado por ela. Ensina-me a lidar com responsabilidade sem perder a paz. Dá estratégias, dá ordem, dá clareza para reorganizar o que estiver fora do lugar. Dá humildade para pedir orientação quando necessário. Dá equilíbrio para enfrentar os números sem entrar em pânico. E, acima de tudo, não permitas que a dívida se torne uma prisão emocional. Eu me recuso a entregar minha identidade àquilo que devo. Meu valor vem de ti. Minha esperança vem de ti. Meu socorro vem de ti. Senhor, protege minha casa da contaminação da escassez. Eu sei que a falta de recurso pode ferir relacionamentos, pode gerar irritação, pode produzir palavras duras, pode levantar culpa, pode provocar acusações, pode esfriar o coração e pode trazer uma atmosfera pesada para dentro do lar. Mas hoje eu te peço que a tua paz governe esta casa. Se houver tensão, derrama mansidão. Se houver desgaste, derrama paciência. Se houver palavras presas, dá sabedoria para conversar. Se houver medo, derrama confiança. Se houver cansaço, derrama renovo. Não permitas que as lutas financeiras destruam o ambiente da família. Não permitas que a preocupação roube a ternura, a união e o respeito. Tu és Senhor desta casa, tu és Deus sobre esta tenda, e a tua presença é maior do que qualquer aperto. Pai, eu oro pela mesa desta casa, oro pelo alimento, oro pela dignidade, oro pelo sustento diário, oro pelo necessário de cada dia. Tu sabes o que a família precisa hoje, tu sabes o que está faltando na despensa, tu sabes o que está no limite. Tu sabes da oração silenciosa feita diante da geladeira, diante da carteira, diante da conta, diante da necessidade dos filhos, diante das obrigações que não podem ser ignoradas. Senhor, mostra mais uma vez que tu és o Deus que provê. Não permitas que falte o básico. Sopra a tua misericórdia sobre a rotina desta casa. Abençoa o pão de cada dia, abençoa os recursos que entram, abençoa o que parece pouco para que debaixo da tua mão seja suficiente. E quando vieres com provisão, ajuda-me a reconhecer tua fidelidade e não esquecer de te agradecer. Meu Deus, eu te peço algo muito importante nesta manhã. Protege minha mente da vergonha. Existem homens que carregam por dentro um peso muito grande por não conseguirem resolver tudo no tempo que gostariam. Sentem-se fracassados, diminuídos, feridos, calados, cansados e até distantes. Mas eu te peço, Pai, cura esse lugar escondido. Cura esse sentimento de insuficiência. Cura esse medo de não dar conta.
Cura essa acusação interior que diz que eu valho apenas pelo que consigo produzir. Eu não quero carregar uma identidade quebrada. Eu sou teu filho, eu sou guardado por ti, eu sou sustentado por ti. Ensina-me a viver com responsabilidade sem viver esmagado. Ensina-me a trabalhar com dedicação, sem fazer do peso financeiro um senhor sobre a minha alma. O único senhor da minha vida és tu. Pai amado, visita agora aquele que está cansado de lutar sozinho, aquele que não comenta com ninguém, mas sente o peso de tudo, aquele que tenta manter a postura, tenta continuar, tenta não demonstrar, mas por dentro está exausto, aquele que sorri para não preocupar os outros, mas se deita com a mente girando, aquele que sente a pressão das responsabilidades e não sabe até quando vai conseguir sustentar tudo. Senhor, abraça esse homem com tua presença. Tira dele o peso de achar que precisa carregar o mundo nas costas. Lembra-o de que ele pode descansar em ti. Lembra-o de que há um Deus cuidando daquilo que ele não alcança. Lembra-o de que a tua mão continua forte. Renova agora as forças desse coração. Renova a esperança. Renova a disposição. Renova a fé. Renova a coragem para levantar e seguir mais um dia. Eu declaro em nome de Jesus que este dia não será governado pela ansiedade. Este dia será governado pela presença de Deus. Eu declaro que minha mente não ficará presa no ciclo do medo. Eu declaro que meus pensamentos estarão rendidos ao Senhor. Eu declaro que a paz de Deus vai guardar meu coração e minha mente em Cristo Jesus. Eu declaro que o Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Eu declaro que minha casa está debaixo da mão do Altíssimo. Eu declaro que o mal não terá a última palavra sobre minha história. Eu declaro que a escassez não definirá meu destino. Eu declaro que Deus me dará sabedoria para o que eu preciso resolver hoje. Eu declaro que o Senhor endireitará meus caminhos. Eu declaro que a mão de Deus me conduzirá. Pai, eu entrego a Ti os compromissos deste dia. Tudo o que vou falar, tudo o que vou decidir, tudo o que vou resolver, tudo o que vou enfrentar, tudo o que pode surgir inesperadamente, tudo o que hoje depende de uma resposta, de uma ligação, de uma reunião, de um acordo, de um resultado, de um pagamento, de uma aprovação, de um parecer, de um retorno. Senhor, vai à minha frente, prepara o caminho, tira embaraços, desfaz nós, corrige rotas, dá favor diante de quem eu encontrar, guarda minhas palavras, guarda meu semblante, guarda minhas reações, guarda meu coração, para que eu não me deixe dominar pela irritação, pelo medo ou pela impulsividade. Dá-me um espírito firme, dá-me um olhar claro, dá-me equilíbrio para lidar com cada situação à medida que ela vier. Senhor, eu te peço sabedoria para administrar. Nem sempre o milagre da provisão vem apenas pelo aumento dos recursos. Muitas vezes, ele também vem pela ordem, pelo discernimento, pelo domínio próprio, pela sensatez, pela prudência e pela fidelidade nas pequenas coisas. Ensina-me, Pai, a lidar bem com o que passa pelas minhas mãos. Ensina-me a não gastar para aliviar a ansiedade. Ensina-me a não tentar preencher vazios emocionais com decisões que aumentam o peso depois. Ensina-me a ter consciência, equilíbrio e responsabilidade. Ensina-me a tratar com respeito aquilo que o Senhor me entrega. Ensina-me a ser fiel no pouco e no muito. Ensina-me a reconhecer excessos, a corrigir hábitos, a fugir da impulsividade e a cultivar uma vida mais simples, mais ordenada e mais consciente. Pai, livra-me de caminhos desonestos. Livra-me de propostas que ferem a consciência. Livra-me de atalhos que prometem facilidade, mas roubam a paz. Livra-me de ganhos que parecem rápidos, mas trazem tristeza. Livra-me de escolhas que alimentam o bolso e adoecem a alma. Eu quero caminhar debaixo da tua bênção. Eu quero o sustento que vem da tua mão, com paz, com dignidade e com integridade. Mesmo que eu precise esperar mais um pouco, ajuda-me a permanecer firme no que é certo. Dá-me temor, dá-me retidão,
Dá-me coragem para dizer não ao que me afastaria da tua vontade. O pão que vem da tua mão alimenta com paz. O caminho guiado por ti preserva a alma. E eu escolho confiar que tua provisão virá pelo caminho certo. Meu Deus, eu oro também por aqueles que carregam medo do futuro. Medo de não conseguir manter a casa. Medo de perder o que conquistaram. Medo de adoecer e não ter como lidar. Medo de envelhecer sem segurança. Medo de faltar para os seus. Medo do amanhã. Pai, esse medo é pesado. Ele suga a alegria do presente. Ele rouba a energia do hoje. Ele faz o homem viver antes da hora dores que ainda nem chegaram. Por isso eu te peço, quebra essa corrente do medo do futuro. Ensina-me a viver um dia de cada vez na tua presença. Dá-me o pão de hoje, a paz de hoje, a força de hoje, a direção de hoje, e ensina-me a confiar que o Deus que me sustentou ontem continuará sendo o mesmo amanhã. Pai, eu te apresento minha família. Tu conheces cada nome, cada necessidade, cada luta, cada preocupação, cada fraqueza, cada área frágil e cada oração não verbalizada. Coloco diante de ti meu lar, meus parentes, aqueles que dependem de mim e aqueles com quem caminho. Guarda essa família, protege essa família, abençoa essa família. Traz paz para dentro desta casa. Se houver alguém aflito, consola. Se houver alguém doente, visita. Se houver alguém sem esperança, reacende a fé. Se houver alguém sem direção, mostra o caminho. Se houver conflitos por causa de dinheiro, derrama sabedoria e mansidão. Se houver desânimo, derrama ânimo novo. Faz desta casa um lugar de oração, de respeito, de união e de confiança em ti. Senhor, eu te peço que a tua promessa de Salmo 91 se estenda sobre a minha tenda. Guarda aquilo que está dentro da minha casa e também guarda aquilo que carrego para fora dela. Guarda meu trabalho, guarda meus deslocamentos, guarda minhas decisões, guarda meus contatos, guarda meus documentos, guarda meus compromissos, guarda meu nome. Guarda minha saúde, guarda minha força, guarda meu descanso, guarda meu corpo contra o esgotamento e minha mente contra a confusão. Nenhum mal me sucederá fora do teu conhecimento, nenhuma seta me atingirá sem que tua mão esteja sobre mim. Nenhuma armadilha terá poder final se eu permanecer debaixo da tua sombra. Eu me escondo em ti nesta manhã. Eu faço de ti meu refúgio. Eu descanso sob teu cuidado. Pai, há momentos em que a maior necessidade do homem não é apenas dinheiro, mas lucidez. Porque quando a mente está cansada, até boas oportunidades podem ser desperdiçadas por impulsividade, distração ou medo. Então, eu te peço, em nome de Jesus, dá-me uma mente sóbria, dá-me atenção, dá-me foco, dá-me clareza para perceber o que importa. Dá-me discernimento para separar o urgente do importante. Dá-me serenidade para não agir no impulso. Dá-me calma para ouvir antes de responder, pensar antes de decidir e orar antes de agir. Não permitas que meu coração apressado me leve a escolhas das quais eu me arrependa depois. Que teu Espírito me conduza com tranquilidade e verdade. Senhor, eu te entrego também meus sonhos e projetos. Alguns estão vivos, outros parecem parados. Alguns estão no papel, outros estão apenas no coração. Tu sabes daquilo que eu gostaria de construir, daquilo que desejo ver florescer, daquilo que penso para o futuro da minha casa, da minha família e do meu trabalho. Pai, alinha meus sonhos com tua vontade, purifica minhas motivações. Fecha o que não vem de ti. Fortalece o que nasceu no teu coração para mim. Dá passos firmes aos projetos corretos. Dá ritmo ao que está debaixo da tua aprovação. E se eu estiver insistindo em algo que não é o teu melhor, corrige-me com amor. Eu não quero apenas realizar vontades pessoais. Eu quero caminhar no centro da tua vontade. Meu Deus, visita o homem que perdeu recursos, perdeu oportunidades, perdeu estabilidade e desde então vive tentando se levantar de novo. Tu conheces a dor da perda.
Tu conheces o luto de ver algo ruir. Tu conheces o impacto emocional de um negócio que não deu certo, de uma demissão, de um investimento mal sucedido, de uma porta que fechou de forma brusca, de uma fase em que tudo saiu do eixo. Pai, cura essa memória, cura a insegurança que ficou, cura o trauma da queda, cura o medo de tentar outra vez. Não permitas que experiências ruins se tornem prisões emocionais. Renova a coragem, renova a visão, renova a confiança. Faz nascer novamente a capacidade de sonhar sem ingenuidade, de agir sem pânico e de confiar sem endurecer o coração. Senhor, eu também te peço por aquele que está cansado de pedir e parece não ver resposta. Aquele que ora, crê, espera, mas se sente provado pelo tempo. Aquele que começou bem, mas agora se sente fraco. Aquele que já não sabe se continua falando, se continua pedindo, se continua esperando. Pai, sustenta esse coração. Que a demora não destrua a fé. Que o silêncio não produza amargura. Que a espera não gere abandono no íntimo. Dá ao teu filho a graça de continuar confiando. Mostra sinais da tua presença. Traz renovo no secreto. Dá pequenas confirmações no caminho. Faz com que ele perceba que tu continuas perto, mesmo quando tudo ainda não mudou por fora. Pai, eu quero colocar diante de ti aquilo que ninguém vê. O medo escondido, a vergonha silenciosa. A humilhação que o homem sente quando olha para a própria realidade e se percebe aquém do que gostaria. A sensação de estar atrás, o sentimento de impotência, o peso de precisar escolher qual conta pagar primeiro, o desconforto de não poder fazer mais pelos seus, o constrangimento de precisar de ajuda. Senhor, tu conheces tudo isso, então eu te peço, derrama dignidade sobre esse coração, levanta a cabeça do abatido, lembra ao aflito que ele não é menor por estar em luta, lembra ao cansado que a tua mão ainda o sustenta, lembra ao humilhado que teu amor não diminui por causa da sua estação, tua graça visita o fraco, tua presença abraça o cansado, tua fidelidade não falha em tempos apertados. Senhor, guarda meu coração do endurecimento. Existem fases em que a luta se prolonga e o homem corre o risco de ficar seco por dentro. Corre o risco de orar sem esperança, trabalhar sem ânimo, conviver sem paciência e viver sem alegria. Mas eu não quero me tornar assim. Eu não quero deixar a pressão me roubar aquilo que é mais precioso. Guarda-me da frieza espiritual. Guarda-me da incredulidade amarga, guarda-me da indiferença, guarda-me da oração mecânica, guarda-me de viver apenas sobrevivendo. Reacende em mim a sensibilidade para a tua presença. Faz-me perceber tua bondade nas pequenas coisas. Faz-me enxergar teu cuidado, onde antes eu só via ausência. Ensina-me a te agradecer também pelos sinais discretos da tua fidelidade. Pai, em nome de Jesus, visita agora a fonte do meu cansaço. Talvez meu desgaste não venha apenas do trabalho ou das contas. Talvez ele venha do excesso de responsabilidade assumida sem descanso, sem pausa e sem renovação. Talvez eu esteja tentando segurar mais do que deveria. Talvez eu esteja vivendo sempre no limite. Senhor, dá-me sabedoria para reconhecer meus limites. Ensina-me a descansar em ti. Ensina-me a respirar. Ensina-me a desacelerar por dentro, mesmo quando o lado de fora exige movimento. Eu não quero viver em estado de alarme o tempo todo. Eu não quero confundir vigilância com exaustão. Eu não quero me acostumar ao peso. Eu quero aprender o ritmo da tua paz. Meu Deus, eu te peço que a tua direção se manifeste nos detalhes deste dia. Se houver uma ligação importante, prepara-a. Se houver uma resposta decisiva, conduz esse momento. Se houver um encontro que pode definir algo, vai à frente. Se houver uma conversa difícil, dá a palavra certa. Se houver uma porta em avaliação, inclina corações segundo tua vontade. Se houver um documento, uma proposta, uma negociação, uma pendência, uma assinatura, uma oportunidade ou um obstáculo,
Toma tudo em tuas mãos. Nada te pega de surpresa, nada escapa da tua soberania. Eu submeto tudo ao teu governo. Seja o Senhor do que é simples e do que é grande. Seja o Senhor do que eu já conheço e do que ainda vai surgir. Pai, peço que tua bênção repouse sobre minha renda, sobre aquilo que entra, sobre aquilo que eu recebo, sobre aquilo que passa pelas minhas mãos. Que não haja devorador, que não haja desperdício escondido, que não haja vazamento constante, que não haja perdas desnecessárias, que não haja confusão que drene minha força e meus recursos. Abençoa meu sustento, abençoa minha produção, abençoa meu esforço, abençoa o pouco e o muito. E dá-me graça para reconhecer que a tua bênção não está apenas na quantidade, mas também na paz com que eu vivo e na sabedoria com que administro. O homem pode ter muito e viver aflito, mas quando tua mão repousa, há sustento com paz, há provisão com descanso e há direção com segurança. Senhor, eu oro agora por quem se sente sem saída. Aquele que já tentou de várias formas, já buscou caminhos, já fez contas, já cortou gastos, já pediu ajuda, já procurou trabalho, já bateu em portas, já chorou em silêncio e ainda assim continua sem ver solução clara. Pai, visita esse caso. Tu és especialista em caminhos onde não há caminho. Tu és mestre em abrir mar, em derrubar muralha, em sustentar no deserto, em fazer brotar água da rocha, em enviar provisão no tempo improvável. Mostra mais uma vez que a tua mão não está limitada às lógicas humanas. Faz o impossível segundo tua vontade. Move circunstâncias, toca pessoas, abre portas, traz respostas. Faz o que esse homem não consegue produzir sozinho. E enquanto a resposta não chega por completo, sustenta-o com tua paz, para que ele não desista. Pai, que neste dia eu não me mova por pânico, mas por paz. Que eu não seja conduzido pela ameaça da falta, mas pela certeza da tua presença. Que eu não responda às pressões como alguém órfão, mas como alguém que tem pai. Que eu não atravesse esta manhã como alguém abandonado, mas como alguém guardado. Tira de mim a mentalidade da escassez absoluta. Tira de mim o hábito de imaginar sempre o pior. Tira de mim a compulsão de tentar controlar tudo. Ensina-me a fazer minha parte com responsabilidade e a descansar o coração naquilo que pertence a ti. Há coisas que eu posso organizar, há coisas que eu posso decidir. Há coisas que eu posso corrigir, mas há coisas que só tua mão resolve. E eu entrego essas coisas a ti. Senhor Jesus, eu te peço por portas de trabalho e portas de provisão. Abre aquilo que vem de ti. Fecha aquilo que me desviaria. Dá-me encontros certos. Coloca no meu caminho pessoas certas. Leva-me aos lugares certos. Guia-me em cada passo. Se eu estiver insistindo onde a porta já fechou, dá-me discernimento para soltar. Se eu estiver desanimado diante de uma porta que ainda exige perseverança, dá-me força para continuar. Se houver um novo começo preparado por ti, dá-me coragem para atravessá-lo. Se houver um ajuste necessário no caminho, mostra-o com clareza. Quero andar em direção, não em desordem. Quero viver guiado, não perdido. Quero caminhar com paz, não com confusão. Pai, guarda-me também da autossuficiência, porque há dias em que a luta aperta, mas há dias em que as coisas parecem mais estáveis. E em ambos, eu preciso de ti. Eu preciso de ti quando falta e preciso de ti quando sobra. Eu preciso de ti na batalha e na calmaria. Eu preciso de ti quando estou pedindo provisão e preciso de ti quando estou agradecendo pela provisão recebida. Não permitas que eu me afaste de ti quando tudo parecer mais tranquilo. Não permitas que o alívio me torne distraído espiritualmente. Mantém meu coração dependente, humilde, ensinável e grato. Quero reconhecer tua mão em todos os tempos da minha vida. Senhor, eu consagro a ti minhas mãos. Mãos que trabalham, que lutam, que servem, que fazem contas, que organizam, que constroem, que produzem, que sustentam, que seguram tantas responsabilidades. Abençoa estas mãos. Dá vigor,
da criatividade, da capacidade, da excelência, da saúde, da oportunidade de frutificar, que aquilo que eu fizer hoje, debaixo da tua bênção, prospere segundo tua vontade, que meu esforço não seja vazio, que meu trabalho não seja estéril, que minha dedicação encontre favor. E se eu estiver cansado demais, toca meu corpo e renova minhas forças. Se eu estiver desmotivado, sopra ânimo novo. Se eu estiver sem saber por onde começar, mostra o primeiro passo. Pai, eu apresento diante de Ti meu coração quando ele oscila, porque às vezes eu acordo bem e ao longo do dia a pressão volta. Às vezes eu oro de manhã, mas uma notícia, um número, uma cobrança ou um contratempo tenta me tirar do eixo. Então eu te peço que a oração desta manhã continue ecoando dentro de mim. Que tua palavra continue viva na minha mente. Que eu me lembre, no meio do dia, de que o Senhor é meu refúgio. Que eu me lembre de que não preciso entrar em desespero. Que eu me lembre de que minha casa está nas tuas mãos. Que eu me lembre de que a direção vem de ti. Que eu me lembre de que a provisão final não vem apenas dos recursos visíveis, mas da tua fidelidade. Meu Deus, eu peço libertação de todo ciclo de pensamentos repetitivos que me roubam a paz. Aquela contagem mental interminável, aquela revisão constante de cenários ruins, aquela imaginação que sempre corre para a escassez, aquela dificuldade de desligar a mente, aquela pressão silenciosa que faz o coração ficar apertado o tempo todo. Pai, em nome de Jesus, quebra esse ciclo. Dá ao meu pensamento uma nova direção, que minha mente seja treinada pela tua palavra, que minha memória seja alimentada pelas tuas promessas, que meu interior seja ocupado pela verdade e não pelo pânico. Substitui o medo pela confiança. Substitui o desespero pela esperança. Substitui o ruído pela paz. Substitui a aflição pela tua presença. Senhor, eu te peço pelos homens que sustentam casas e carregam muita coisa em silêncio. Muitos não sabem dizer o que sentem. Muitos foram ensinados a engolir o cansaço, esconder o medo e continuar mesmo feridos. Mas tu conheces o que se passa dentro deles. Então eu te peço, visita esses corações. Dá descanso, dá consolo, dá maturidade emocional, dá humildade para buscar ajuda quando necessário. Dá liberdade para chorar diante de ti sem culpa. Dá força sem endurecimento. Dá firmeza sem frieza. Dá coragem sem arrogância. Dá sensibilidade sem vergonha. O Senhor não ignora a dor silenciosa. O Senhor acolhe o cansado e fortalece aquele que já se sente no limite. Pai, em nome de Jesus, eu peço proteção contra toda decisão tomada sob opressão. Não permitas que eu faça alianças erradas por medo. Não permitas que eu aceite propostas destrutivas por desespero. Não permitas que eu assuma pesos sem tua direção. Não permitas que eu entre em ambientes que consumirão minha paz. Livra-me do erro caro, da escolha precipitada, da confiança mal colocada, da palavra dada no impulso e do compromisso assumido sem paz. Ensina-me a parar quando eu precisar parar. Ensina-me a consultar tua presença. Ensina-me a ouvir o teu freio. Ensina-me a discernir quando a ansiedade estiver tentando se disfarçar de urgência. Pai amado, restaura minha esperança prática. Não uma esperança vaga, mas uma esperança que me ajuda a levantar, trabalhar, organizar, perseverar, acreditar e continuar. Uma esperança que não nega a realidade, mas também não se entrega a ela como se fosse definitiva. Uma esperança que me mantém de pé. Uma esperança que me faz agir com sabedoria. Uma esperança que me faz esperar sem desistir. Uma esperança que nasce da tua fidelidade. Porque eu sei que o Senhor já me sustentou antes. Eu sei que o Senhor já abriu portas em outras fases. Eu sei que o Senhor já me livrou de situações que pareciam sem solução. E se tu já fizeste antes, continua sendo poderoso para fazer de novo. Senhor, eu te agradeço até aqui por tudo aquilo que muitas vezes eu deixo passar sem perceber. Obrigado pelo fôlego desta manhã.
Obrigado por eu estar vivo. Obrigado pela oportunidade de começar mais um dia. Obrigado pelo teto. Obrigado pela cama. Obrigado pela comida que já chegou tantas vezes. Obrigado pelas portas que o Senhor já abriu ao longo da minha vida. Obrigado pelos livramentos que eu vi e pelos que eu nunca cheguei a perceber. Obrigado pelas vezes em que eu achei que não suportaria e mesmo assim o Senhor me sustentou. Obrigado porque tua fidelidade não começou hoje e não termina hoje. Ela me acompanha, ela me cerca, ela me sustenta, ela me levanta. Pai, eu escolho nesta manhã trocar o controle pela confiança. Eu escolho entregar aquilo que eu não controlo. Eu escolho confiar na tua direção. Eu escolho começar este dia debaixo da tua palavra e não debaixo do medo. Eu escolho fazer minha parte e descansar meu coração na tua mão. Eu escolho andar sem pressa desesperada. Eu escolho vigiar meus pensamentos. Eu escolho me lembrar de que o Senhor está comigo. Eu escolho declarar que minha casa pertence a ti. Eu escolho dizer com fé que Deus provê. Eu escolho dizer com fé que Deus dirige. Eu escolho dizer com fé que Deus guarda a minha tenda. Eu escolho dizer com fé que o Senhor não me abandonou. Senhor, renova minha fé para crer no simples e no grande, fé para crer no pão diário e fé para crer em portas maiores, fé para confiar no cuidado de hoje e fé para esperar pela resposta de amanhã, fé para descansar quando tudo em volta tenta me apressar, fé para obedecer quando a tua direção contrariar minha lógica, fé para seguir mesmo sem entender tudo, fé para não transformar cada demora em sinal de abandono. Fé para permanecer debaixo da tua vontade. Fé para lembrar que a tua provisão é certa, embora o caminho nem sempre seja igual ao que eu imaginei. Pai, eu entrego a ti o ambiente espiritual da minha casa nesta manhã. Que não haja confusão reinando. Que não haja desânimo tomando conta. Que não haja um peso constante sufocando todos os dias. Que a tua paz entre neste lar, que tua presença seja percebida nos detalhes, que haja leveza no ambiente, que haja unidade, que haja sabedoria nas palavras, que haja paciência nas reações, que haja confiança em ti, que o nome de Jesus seja honrado dentro desta casa, que o espírito de medo não encontre lugar aqui, que o espírito de desespero não encontre morada aqui, que a presença do Altíssimo faça desta casa um lugar guardado. Senhor, visita aquele que está escutando esta oração e se sente no último limite, aquele que já não sabe como organizar a mente, aquele que se sente pressionado por fora e esgotado por dentro, aquele que pensa demais, dorme pouco e acorda pesado. Pai, vem com teu alívio, derrama refrigério, tira a mão da ansiedade de sobre esse peito. Tira o nó da garganta. Tira o peso dos ombros. Tira a névoa da mente. Dá respiração nova. Dá calma. Dá firmeza. Dá esperança. Dá uma sensação real da tua presença agora. Que esse homem não termine esta oração do mesmo jeito que começou. Que o ambiente interior mude. Que o coração encontre abrigo. Que a alma se alinhe debaixo da tua paz. Meu Deus, eu te peço ainda por proteção contra notícias ruins que tentam dominar meu dia antes mesmo que eu esteja fortalecido na tua presença. Quantas vezes uma mensagem, uma cobrança, uma ligação ou uma informação já chega querendo definir o clima do dia? Mas eu declaro que quem define o meu dia és tu. Tua presença tem a primeira palavra. Tua palavra tem a primeira voz. Teu Espírito tem o governo sobre meus pensamentos. Se vier algo difícil, dá-me graça para atravessar. Se vier algo inesperado, dá-me equilíbrio para responder. Se vier algo preocupante, dá-me sabedoria para lidar. Mas não permitas que qualquer notícia ocupe o trono que pertence somente ao Senhor.
Pai, eu também oro pelos filhos, pelos netos, pelos familiares, pelos homens queridos desta casa. Abençoa seus caminhos, guarda suas saídas e entradas, protege-os no trabalho, na rua, nas decisões, na saúde e nos relacionamentos. Livra-os do mal. Dá direção a cada um. Visita aqueles que estão longe de ti. Traz de volta aqueles que se perderam no caminho. Consola os aflitos. Fortalece os cansados. Repreende todo o mal que tenta se levantar contra essa família. Que a promessa de proteção e cuidado alcance cada nome representado nesta oração. Que a tua mão esteja sobre cada vida ligada a este lar. Senhor, se houver algo em mim que esteja dificultando o fluxo da tua direção, mostra-me com amor. Se eu estiver insistindo naquilo que deveria soltar, fala comigo. Se eu estiver adiando o que preciso enfrentar, fortalece-me. Se eu estiver tomando decisões guiado por emoções desordenadas, corrige-me. Se eu estiver andando sem oração, chama-me de volta. Se eu estiver fazendo planos sem te consultar, ensina-me. Eu não quero apenas pedir que o Senhor me abençoe. Eu quero viver em alinhamento contigo. Quero estar em posição de ouvir, obedecer e permanecer. Porque de nada adianta correr muito se eu estiver correndo para o lugar errado. Pai, dá-me visão para perceber as pequenas portas que o Senhor abre. Muitas vezes eu espero apenas o grande milagre e deixo de valorizar o início de uma resposta. Ensina-me a reconhecer o começo da provisão. Ensina-me a ser fiel nos pequenos avanços. Ensina-me a não desprezar o dia das coisas pequenas. Ensina-me a celebrar o que o Senhor já está movimentando, ainda que eu não veja o quadro inteiro. Dá-me olhos espirituais para perceber teu cuidado no processo. Dá-me coração grato para não viver cego à tua fidelidade. Meu Deus, eu coloco nas tuas mãos meu nome, minha reputação, minha credibilidade e minha honra. Em tempos de aperto, muitas situações tentam expor, constranger e humilhar. Mas eu te peço, guarda meu nome, livra-me de vergonha desnecessária, dá-me graça para lidar com responsabilidades, dá-me favor diante de pessoas, dá-me caminhos justos, dá-me sabedoria para falar, explicar, organizar e resolver. Não permitas que a confusão financeira se transforme em destruição moral. Sê meu escudo, sê minha frente, sê minha defesa. Quando eu não souber o que responder, dá-me palavra. Quando eu não souber para onde ir, dá-me direção. Quando eu me sentir encurralado, abre um caminho seguro. Pai amado, eu entrego a Ti minha relação com o tempo, porque muitas vezes o que mais pesa não é só a necessidade em si, mas a sensação de que tudo está demorando demais. Eu me comparo, eu me cobro, eu me angustio, eu me sinto atrasado, mas o teu tempo continua soberano. Então eu te peço, ajusta meu coração ao teu tempo. Dá-me paciência sem apatia. Dá-me perseverança sem ansiedade. Dá-me descanso sem acomodação. Dá-me sabedoria para agir no presente e confiança para esperar aquilo que ainda está sendo preparado por ti. Eu me recuso a acelerar processos por medo. Prefiro o teu tempo com paz do que uma pressa sem tua presença. Senhor Jesus, eu quero pedir também por saúde emocional, porque finanças abaladas mexem com o humor, com a disposição, com a convivência e com a fé. Há homens que já não conseguem sorrir com leveza porque a preocupação virou um ruído constante. Mas hoje eu te peço, restitui a alegria serena, não uma alegria superficial, mas uma alegria firmada em ti. Aquela alegria que convive com o processo, mas não se rende a ele. Aquela alegria que nasce da confiança. Aquela alegria que lembra que ainda existe esperança. Derrama sobre mim esse tipo de força interior. Que eu não me acostume a viver abatido, que minha casa não se acostume ao peso, que a tua presença reacenda em nós o ânimo santo.
Pai, eu te peço por livramento contra emergências destrutivas. Livra minha casa de acidentes, de enfermidades pesadas, de gastos inesperados devastadores, de perdas injustas, de roubo, de fraude, de engano, de qualquer situação que venha para desestabilizar violentamente o ambiente deste lar. Estende tua proteção sobre a minha tenda. Guarda aquilo que o Senhor me confiou. Guarda meus bens, meus documentos, meus recursos, meus instrumentos de trabalho e tudo aquilo que faz parte da rotina desta casa. Eu me refugio em ti, Senhor. Tu és o Deus que guarda. Tu és o Deus que cerca. Tu és o Deus que livra. Meu Deus, se houver hoje alguma porta preparada por ti, dá-me discernimento para reconhecê-la e coragem para atravessá-la. Se houver alguma resposta prestes a chegar, prepara meu coração para recebê-la com gratidão e responsabilidade. Se houver algum ajuste necessário antes da próxima estação, ajuda-me a fazer esse ajuste. Não quero apenas que minha condição mude por fora. Quero que meu interior amadureça. Quero crescer em fé, em prudência, em equilíbrio, em gratidão e em dependência do Senhor. Usa até este processo para me tornar mais firme, mais sábio, mais sensível à tua voz e mais enraizado na tua presença. Pai, dá-me a graça de terminar este dia melhor do que comecei. Que eu não chegue à noite destruído pela ansiedade. Que eu não termine o dia afogado em pensamentos repetitivos, que eu não leve para a cama o peso multiplicado, que eu consiga olhar para trás e reconhecer a tua mão me guiando ao longo das horas, que eu veja sinais da tua bondade, que eu perceba livramentos, que eu note pequenos avanços, que eu me lembre da tua presença nos detalhes. E se alguma coisa não se resolver hoje, que eu tenha paz para deixar nas tuas mãos e descansar no teu cuidado. Senhor, eu renovo diante de ti minha confiança no Salmo 91. Eu creio que aquele que habita no teu esconderijo encontra segurança verdadeira. Eu creio que debaixo da tua sombra existe paz. Eu creio que tu és meu refúgio e minha fortaleza. Eu creio que o Senhor pode me livrar de armadilhas visíveis e invisíveis. Eu creio que tua verdade é escudo e proteção. Eu creio que a minha tenda está debaixo do teu cuidado. Eu creio que o mal não terá domínio final sobre minha história. Eu creio que tua mão me sustentará. Eu creio que tua direção me conduzirá. Eu creio que tua provisão chegará no tempo certo. Eu creio que minha vida não está solta. Ela está nas tuas mãos. Pai, eu tomo posse nesta manhã, não de uma promessa vazia, mas da tua presença fiel. E por isso eu digo com fé, eu não caminharei sozinho hoje. O Senhor irá comigo, o Senhor irá diante de mim. O Senhor estará ao meu redor. O Senhor guardará a minha casa. O Senhor sustentará meu coração. O Senhor me dará sabedoria. O Senhor me impedirá de cair em caminhos de destruição. O Senhor me mostrará o que fazer. O Senhor me dará paz para aquilo que eu ainda não consigo resolver. O Senhor proverá o que for necessário. O Senhor será meu refúgio enquanto eu atravesso esta fase. O Senhor continuará sendo Deus sobre cada detalhe da minha história. Senhor meu Deus, recebe agora tudo o que foi colocado diante de ti nesta oração. Recebe minhas preocupações. Recebe minhas contas. Recebe meus medos. Recebe meus planos, recebe meu trabalho, recebe minha casa, recebe minha família, recebe minhas decisões, recebe meu futuro, recebe aquilo que me pesa e aquilo que eu ainda nem consegui nomear. Eu entrego tudo ao Senhor. Eu deposito tudo nas tuas mãos. Eu não quero levar comigo aquilo que devo deixar no altar. Eu não quero sair desta oração ainda tentando carregar o que o Senhor me chamou para entregar. Então, eu solto agora, diante de ti, cada preocupação. E recebo pela fé a tua paz. Obrigado, Pai, porque enquanto eu oro, tu me ouves. Obrigado porque enquanto eu entrego, tu acolhes. Obrigado porque enquanto eu me sinto fraco, tu permaneces forte. Obrigado porque o teu cuidado não depende do meu desempenho perfeito. Obrigado porque tua fidelidade não oscila como as circunstâncias.
Obrigado porque tua presença não falha. Obrigado porque o Senhor continua sendo abrigo para o cansado, direção para o confuso, provisão para o necessitado, paz para o aflito e fortaleza para o abatido. Eu descanso nessa verdade. Eu começo este dia nessa verdade. Eu sigo nessa verdade. E agora, Pai, eu encerro esta oração declarando mais uma vez: minha vida está nas tuas mãos. Minha casa está nas tuas mãos. Minhas finanças estão nas tuas mãos. Meu trabalho está nas tuas mãos. Meu futuro está nas tuas mãos. Eu não sei tudo o que este dia trará, mas sei quem vai comigo. Eu não conheço todos os caminhos, mas conheço o Deus que me dirige. Eu não controlo todas as portas, mas conheço o Deus que abre e fecha no tempo certo. Eu não consigo produzir sozinho toda a provisão de que preciso, mas conheço o Deus que sustenta sua tenda. E por isso eu descanso, eu confio, eu entrego e eu sigo. Em nome de Jesus, amém. Se esta oração falou ao teu coração, escreva amém nos comentários como um ato de fé. E se você quiser, deixe também seu pedido de oração. Nós vamos orar por você. E permaneça conosco, porque amanhã nós estaremos aqui de novo para começar o dia na presença de Deus, com paz, direção e confiança no Senhor.